Aula passada a gente falou do MRU, hoje nós vamos falar do MRUV, né, que é um movimento retilíneo uniformemente variado. Qual que é a lógica disso, né? Assim, ó, a gente estava no MRU, que é o movimento retilíneo uniforme. Agora a gente tem o movimento retilíneo uniformemente variado. Continua sendo em linha reta para facilitar a nossa vida, né? Cai bastante no Enem esses conceitos, né? Tem muita questão do Enem que envolve os conceitos de MRUV. Então aqui, ó, ele é uniformemente variado. E isso que é esquisito. Algo que seja... O que é uniformemente variado? Algo que varia sempre da mesma forma, né? Então, por exemplo, assim, vamos pensar. A nossa idade, ela é uniformemente variada. A gente conta de ano em ano. Quando ela muda, ela aumenta de um ano em um ano. Então, você tem lá 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ela varia, mas varia sempre da mesma forma. Varia de 1 em 1 ano, né? Por isso que a gente fala que ela pode ser falada que ela é uniformemente variada. Sei lá, vamos supor que você receba uma pensão. Sei lá, você receba 5 mil reais por mês. E não faça nada com isso. Então, todo mês, o seu saldo bancário vai variar de 5 mil em 5 mil reais. É variado, mas é uniformemente variado, né? Tá? Então, coisas que são uniformemente variadas são coisas que variam sempre da mesma forma. E no MRUV, a gente está falando da velocidade. Tá? Porque no movimento uniforme, quando a gente olhava para um corpo em MRU, então, por exemplo, o corpo estava aqui, na posição inicial dele, e aí depois você olhava para ele de novo, ele tinha se deslocado um pouquinho, né? Tinha movido um pouquinho. Então, depois você olhava para ele de novo, ele tinha deslocado mais um pouquinho. Só que como era MRU, essa variação de posição dele era constante, né? Então, por exemplo, vamos supor que ele estava aqui, vamos colocar valores. Ó, vamos supor, agora eu não consigo fazer esse atalho mais aqui na canetinha, porque eu atualizei o software dela e deu bug. Então vamos supor que ele estava na posição 0, depois ele apareceu na posição 10 metros, 20 metros, 30 metros. Isso tudo a cada 1 segundo. Então você poderia falar que a velocidade dele era constante, de 10 metros por segundo. Não mudava nunca, né? Porque a cada segundo ele se deslocava 10 metros por segundo. 10 metros. Então isso aqui é a característica de um MRU, né? Distâncias iguais em intervalo de tempos iguais, mas então a velocidade desse corpo era constante. Agora, quando a gente cai no MRUV, a gente tem duas opções. O mesmo corpo que estava aqui na posição 0, por exemplo, se a velocidade dele estiver aumentando, significa que, por exemplo, no primeiro momento ele pode até estar aqui na posição 10 metros, mas se a velocidade dele aumenta, no segundo momento ele pode estar numa posição, sei lá, 25 metros. Tá vendo? E no terceiro momento ele pode estar mais na frente ainda. Ele não está andando necessariamente de 10 em 10. Então significa que a velocidade dele não é constante e que à medida que o tempo passa, a distância que ele percorre vai aumentando. Então olha só, a velocidade dele pode ter começado com um certo valor, v0, mas essa velocidade pode estar aumentando com o tempo. Vamos chamar isso aqui de v1 e aqui ela pode ser até um valor maior ainda, v2. Mas você pode analisar que a distância que ele percorre, com o passar do tempo, está aumentando. Então, essa é a característica de um MRUV. Aqui a gente tinha um MRU, que é distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. Ou eu posso ter também um movimento que é o contrário desse aqui de cima que eu acabei de desenhar. Poderia ser um movimento assim, ó. Um corpo está aqui. Aí você olha, ele anda um tantão, ó. Ele anda bastante. E depois você olha de novo, ele anda um pouquinho. E depois anda menos ainda. Tá vendo? À medida que o tempo passa,
a distância que ele vai andando vai diminuindo. Então, vamos supor que aqui ele está no 18 metros, aqui ele está no 26 metros e aqui ele está no 30 metros. Vamos supor assim. Tá vendo? Então, no primeiro momento, ele andou 18 metros, vamos supor em 1 segundo. Depois, no próximo segundo, ele andou só 8 metros. E depois, no próximo segundo, ele andou só 4 metros. Em vez da velocidade dele estar aumentando, significa que a velocidade dele, vamos chamar isso aqui de velocidade inicial, ó, significa que a velocidade dele está diminuindo com o passar do tempo, ficando cada vez menor. Ó. V2 e aqui menor ainda V3. Isso também é um MRUV, né? Tá? É uma característica de um movimento, na verdade, não necessariamente MRUV, é um movimento variado, vamos colocar assim. Depois eu explico o que é o uniformemente variado. Tá? Esse aqui é um movimento retilíneo variado. Por quê? Porque a velocidade não é constante. Olha só, aqui eu tenho um corpo que a velocidade está aumentando com o tempo, só olhar para as distâncias percorridas vão aumentando com o tempo, e aqui eu tenho um corpo que a velocidade dele está diminuindo com o tempo. A gente chama esse movimento aqui, ó, esse do meio, de acelerado, que a velocidade está aumentando com o tempo, e esse movimento aqui de um movimento retardado. Tá? O que é o movimento acelerado? A velocidade aumenta com o tempo. A velocidade aumenta em módulo, não importa o sinal dela, se ela é positiva ou negativa, com o tempo. E quando eu falo que o movimento é retardado, se eu olho para a velocidade, ela diminui em módulo então ela pode ser assim, vamos supor, menos 4, menos 2, menos 1. Ela está diminuindo em módulo, tá? Não importa o sinal, com o tempo. Ou você pode olhar também para a distância percorrida, né? Um movimento acelerado, a distância que o corpo percorre aumenta com o passar do tempo. Distância a cada segundo. No movimento retardado, ela diminui. Agora, o que seria um movimento uniformemente retardado e uniformemente acelerado? Bom, vamos pegar aqui um movimento acelerado, olha só. Vamos pensar que eu vou tirar 4 fotos de um corpo qualquer. E essas fotos estão espaçadas de 1 segundo, tá? Então, olha só, aqui é a primeira foto, t igual a 0 segundos. Aqui é a segunda foto, t igual a 1 segundo. Aqui é outra foto, t igual a 2 segundos. E aqui a quarta foto, t igual a 3 segundos. Vamos supor que no primeiro momento, quando eu tirei a primeira foto, a velocidade desse corpo aqui fosse de 1 metro por segundo. Quando eu tirei a segunda foto, a velocidade desse corpo já era de 3 metros por segundo. Então, presta atenção. Em 1 segundo, de 0 até 1, a velocidade aumentou de 1 para 3. Se ele for uniformemente variado, no próximo segundo, a velocidade dele tem que ser 5 metros por segundo. E no próximo segundo, ela teria que ser 7 metros por segundo. Por quê? O fato dele ser uniformemente variado significa que ele vai variar sempre da mesma forma. Então, se em 1 segundo a velocidade aumentou em 2 metros por segundo, no próximo segundo ela vai aumentar de novo em 2 metros por segundo. E no próximo segundo aumenta de novo em 2 metros por segundo. Então, significa que varia sempre da mesma forma. Para mais ou para menos, tá? Esse movimento aqui é um movimento retilíneo uniformemente acelerado.
Com qual aceleração? O que seria essa aceleração? Né? Aceleração é a variação da velocidade. Olha só, quando eu quero calcular a aceleração, né, a definição de aceleração é variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Definição é como a velocidade mudou em relação ao tempo. Você não precisa nem fazer conta, é só você olhar, aumentou 2 metros por segundo em 1 segundo. Né? Mas vamos fazer a conta. Você escolhe qualquer intervalo de tempo aqui. Ó. Né? Você pode fazer assim, ó, a aceleração é 3 menos 1, ou seja, velocidade final, porque ΔV, né, é velocidade final menos inicial. Então, é 3 menos 1 dividido por 1 menos 0. Então, você vai achar o valor que é 2. Ah, não, eu quero pegar outro intervalo de tempo. Tá, eu vou pegar de 5, esse aqui, ó, 5 e 3. Então, vai ficar assim, 5 menos 3, né, escolhi fazer com 5 e 3, dividido por 2 menos 1. Continua dando 2. Qualquer lugar, vamos pegar aqui, ó, o primeiro e o último. O primeiro aqui é a primeira velocidade e a última velocidade. Ó. A aceleração vai ser 7 menos 1 dividido por 3. Espera aí, eu fiz... 3 menos... tá dando 3, 2, né? O que eu fiz de errado? 7? Não, tá certo. 3 menos 0. Eu estou esquecendo que é 1. 7 menos 1, 6, dividido por 3 é 2. 2 é o valor da aceleração. Sempre, tá vendo? Por isso que ele é uniformemente acelerado. Toda vez que eu calculei, pegando qualquer intervalo de tempo aqui, ó, nessa primeira conta que eu fiz, eu peguei aqui no tempo 1 e no tempo 0. Então, qual que era a velocidade no tempo 1? Era 3. E no tempo 0 era 1. Então, 3 menos 1 dividido por 1 menos 0, que é ΔV dividido por ΔT. Na segunda aceleração, eu peguei no tempo 2 e no tempo 1. Então, qual que era a velocidade no tempo 2? Era 5. Então, ficou 5 menos 3, que é a velocidade no tempo 1, dividido por 2 menos 1. E assim eu fiz todas as vezes. Aí achei 2. Mas qual que é a unidade de aceleração? A unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. O que é isso aqui? O que significa metro por segundo ao quadrado? Significa que a cada segundo esse corpo está ganhando, porque ele é acelerado, ele está ganhando 2 metros por segundo de velocidade. Hã? Como assim, né? O que significa esse valor? Porque olha só o que eu estou fazendo. Eu estou dividindo a velocidade, que é metros por segundo, dividido pelo tempo. Tá? Então, vou colocar aqui para vocês verem. Eu vou salvar aqui. Hoje é 18. Olha só, quando eu escrevo assim, ó, que a aceleração é ΔV dividido por ΔT, pensando em unidades, tá? A velocidade é metros por segundo e o tempo é em segundos. Tá? Então, eu estou dividindo metros por segundo por segundo. Então, eu poderia falar assim, a minha aceleração é de 2 metros por segundo por segundo. Olha só como é que faz sentido. É 2 metros por segundo a cada segundo. Quer dizer que a cada segundo, a minha velocidade aumenta em 2 metros por segundo. Ou diminui, dependendo do sentido da aceleração. Mas por que a gente escreve metro por segundo ao quadrado? Porque se eu fizer aquela regrinha de conserva a primeira, que é que está em cima, e multiplica pelo inverso da segunda, o que dá? Dá metro vezes 1 é metro, dividido por segundo ao quadrado. Então, eu posso escrever metro por segundo ou 2 metros por segundo ao quadrado. Então, por exemplo, olha como é que faz total sentido. Se eu falo que a aceleração da gravidade, a aceleração de um corpo em queda, é para baixo
e vale 10 metros por segundo ao quadrado, significa o quê? Que se eu tiver um corpo caindo, vamos supor que eu solto um corpo aqui, ó, dessa altura, e a velocidade inicial dele seja 0. Quando ele cai por 1 segundo, a velocidade dele vai ser de 10 metros por segundo. Por quê? Porque 10 metros por segundo ao quadrado significa 10 metros por segundo a cada segundo. Se ele cair por 2 segundos, a velocidade dele vai ser de 20 metros por segundo. E se ele cair por 3 segundos, a velocidade dele vai ser de 30 metros por segundo. Essa é a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado ou 10 metros por segundo a cada segundo. Agora, presta atenção. Se eu arremesso um objeto para cima, se eu chuto uma bola, alguma coisa para cima, e vamos supor que ao arremessar ela, eu arremesso para cima com 40 metros por segundo, a aceleração da gravidade é sempre para baixo. Então, aqui, ó, isso aqui é no tempo zero, tá? A hora que eu chuto uma bola para cima. No primeiro segundo de subida, 1 segundo após o meu chute para cima, ela vai ter 30 metros por segundo de velocidade. Uai, como assim? Porque a aceleração da gravidade é para baixo e a bola está tentando subir. Toda vez que a aceleração for contrária à velocidade, ela vai diminuir a velocidade. Significa também que depois de 2 segundos de queda, de subida, a velocidade dela vai ser 10 metros por segundo a menos. Ou seja, 20 metros por segundo. Depois de mais 1 segundo de queda, 10 metros por segundo. Depois de mais 1 segundo de queda, 0 metros por segundo. Tá vendo? Então, se você entende o significado da unidade metro por segundo ao quadrado, você faz vários problemas sem conta. Dá para você raciocinar as coisas. Olha só, o que seria um movimento uniformemente retardado? Vamos supor aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um corpo aqui com uma velocidade, vamos colocar maior, uma velocidade aqui de 20 metros por segundo. Aí o exercício fala assim, o fulano de tal pisou no freio e imprimiu uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração contrária à velocidade, tá? Isso aqui seria o tempo inicial, onde você começa a analisar. O que aconteceria 1 segundo depois desse primeiro momento? Bom, 5 metros por segundo ao quadrado significa que a cada segundo, ou eu ganho 5 metros por segundo de velocidade, ou eu perco 5 metros por segundo de velocidade. Aqui, nesse caso, eu perco, porque a aceleração está contrária à velocidade. Então, no próximo segundo, a minha aceleração vai continuar sendo, porque a gente está trabalhando com movimentos uniformemente acelerados, né? Retardado ou acelerado. Vai ser 5 metros por segundo ao quadrado, mas a velocidade vai ser um pouquinho menor. Vai ser de 15 metros por segundo. E se eu pegar no próximo segundo, vai ser de 10. No próximo segundo é 5. No próximo segundo é 0. E eu consigo, então, nem que seja contando os dedos. Tempo 0 é 20, tempo 1 é 15, 10, 5, né? Aí você vai sabendo quando que ele vai estar parado. Depois de 4 segundos de frenagem, ele para. Tá vendo? Então, se a aceleração é a favor da velocidade, igual aqui, ó, na queda, a gravidade puxa para baixo, né? Toda vez que a aceleração for a favor da velocidade, aqui no caso a gravidade está para baixo, o corpo está caindo. G da gravidade. O movimento é acelerado. Se eu tiver, aqui no caso, ó, o corpo está subindo
e a gravidade é sempre para baixo, então aqui eu vou ter uma aceleração contrária à velocidade, eu tenho um movimento retardado. Então eu posso ter dois tipos de movimento, uniformemente acelerado, ou aqui um movimento que é uniformemente retardado. Né? Por quê? Porque a aceleração está contrária à velocidade do corpo. Tá? Então, eu posso falar que a aceleração então é negativa. Pode ser, mas o que importa é que ela é contrária à velocidade. Tá? Se você faz aquela continha, ó, você vai ver que vai dar um valor negativo. ΔV dividido por ΔT. Você faria como? Ó, vamos pegar aqui. Velocidade final menos inicial. 15 menos 20, dividido por 1 menos 0. Daria menos 5 metros por segundo ao quadrado. Mas você não tem que tomar um cuidado, porque nem sempre uma aceleração negativa significa que o corpo está freando. Nesse caso, ela é negativa e o corpo está freando porque a velocidade é positiva. Agora está bugando minha cabeça, Abud. É assim, ó. É melhor você olhar para as setinhas. Se a setinha da aceleração for a favor da velocidade, sempre vai ser acelerado. Então, imagina um corpo aqui, ó. Um corpo qualquer, pode ser um carro, uma moto, o que for. E aí você olha para ele, vamos supor que tem um desenho e tal, e você olha para ele e está assim. A velocidade está para cá e tem uma setinha de aceleração para cá. Ó. Aí você fala, opa, a aceleração e velocidade estão apontando para o mesmo lugar. Então, com certeza, é acelerado. Agora, vamos supor que o corpo tem uma velocidade para cá e na figura a aceleração está contrária à velocidade. Não importa o sinal dela, né? Na figura ela está para cá. Ó. Então, a seta da aceleração, que é essa aqui, está contrária à velocidade. Então, o corpo está num movimento retardado. Aí, daqui a pouco, quando a gente olhar para as fórmulas, você tem que lembrar de colocar na fórmula sinais contrários para a aceleração e para a velocidade, se o movimento for retardado, e sinais iguais se o movimento for acelerado. Então quer dizer que eu posso colocar menos para velocidade e menos para aceleração? Pode. Mas para que você vai fazer? Deixa mais e mais. E aqui você pode colocar um mais para velocidade e um menos para aceleração, ou você pode colocar mais para aceleração e menos para velocidade, tanto faz. O que importa é que no movimento acelerado, você vai ter sinais iguais de velocidade e aceleração. Quando for um movimento retardado, o que você precisa fazer é colocar sinais opostos, tá? Tanto faz quem é o positivo e quem é o negativo. Senão você erra o exercício. Sendo bem prático com vocês, tá? Pensar assim, na hora de resolver um exercício. Então, no acelerado, você coloca sinais iguais, menos e mais e mais, você escolhe. No movimento retardado, você coloca mais e menos, ou menos e mais, você escolhe também. Ok? Então, a gente tem dois tipos de movimento. Aquele que é uniformemente acelerado e aquele que é uniformemente retardado. No movimento uniformemente acelerado, a velocidade aumenta com o tempo, em módulo. Porque o corpo pode ter uma velocidade negativa e ela vai ficar maior, negativamente falando. Menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12. Isso é acelerado de todo jeito. O que importa é o módulo da velocidade. E o corpo pode ser um movimento retardado, tipo assim, que você fala, vamos supor que está com menos 20, menos 18, menos 16, o módulo da velocidade, o número da velocidade está diminuindo. Então, é um movimento retardado, ok? O que importa para a gente aqui é o módulo da velocidade, para classificar em acelerado e retardado. Até aí, ok?
De boa? Então, basicamente, olha só. Vamos supor que eu tenho um corpo aqui. Vou colocar as duas situações, né? Que tem uma velocidade de 4 metros por segundo e possua uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Assim, tá? E aqui eu tenho um outro corpo com uma velocidade maior um pouco. Vamos colocar a velocidade lá de 16 metros por segundo e uma aceleração aqui de menos 1, contrária, né, a ela, menos 1 metros por segundo ao quadrado. O que acontece com a velocidade desses corpos no decorrer do tempo, né? Vamos fazer aqui uma coisa bem simples para a gente... Vamos fazer aqui, ó, o tempo em segundos e a velocidade em metros por segundo. No tempo zero, a velocidade é 4. É onde eu estou começando a observar ele, tá? No tempo 1, 2 e 3. Ó, se a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado, depois de 1 segundo, ele vai ganhar 2. Vai para 6, porque está a favor da velocidade. Depois de mais 1 segundo, 8. Depois de mais 1 segundo, 10. Ok? Aqui, se eu fizer a mesma coisa, tempo em segundos, velocidade em metros por segundo. Então, tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3. No tempo 0 é 16. Aqui eu tenho uma aceleração contrária à velocidade, de menos 1 metro por segundo ao quadrado. Então, depois de 1 segundo vai ser 15, 14, 13, 12, 10, assim por diante, né? Ok? O que aconteceria se eu colocasse, se eu plotasse um gráfico com esses valores? Ó, aqui está o tempo em segundos, aqui está a minha velocidade em metros por segundo. Vamos pensar assim, ó. Aqui é o tempo zero, aqui é o 0 e 0, tá? 1, 2, 3. Ó, aqui é 4. Então, no tempo zero, a minha velocidade é 4. No tempo 1, a minha velocidade é... Não, espera aí que eu vou colocar diferente. Aqui 4, vai ficar melhor. Como se cada quadradinho valesse 2, porque aí eu consigo fazer o 6 e o 10. Né? Aqui, no tempo 0, a minha velocidade é 4. No tempo 1, a minha velocidade é 6. Tá aqui, ó. Então, vamos ligar os pontinhos. No tempo 2, a minha velocidade é 8. Ligando os pontinhos aqui. Ó. E no tempo 3, a minha velocidade é 10. Então, tá aqui, 10. Cada quadradinho aqui da minha tela está valendo 2 metros por segundo. Tá lá. Ligando os pontinhos, a gente vê então que isso aqui dá uma linha reta. Ah, então espera aí. No gráfico do MRUV, eu tenho, de velocidade por tempo, eu tenho uma linha reta, né? É, uma linha reta. Isso é característica quando a inclinação desse gráfico é crescente, tá? Igual é uma reta crescente, é um movimento acelerado. E detalhe, a inclinação dessa reta, né, o coeficiente angular dessa reta, como a gente gostaria de falar na geometria,
ele me dá a aceleração. O coeficiente angular, vulgo inclinação, desse gráfico aqui, me dá a aceleração. Olha que legal. Então, se você calcular o coeficiente angular aqui, ΔV, ΔY, ΔX e tal, você vai ter aceleração. Quanto mais inclinado um gráfico for, maior vai ser a aceleração. Então, vamos supor que você tem um gráficozinho assim, ó, de dois corpos, um gráfico de V por T. Aí vem um probleminha e fala assim, eu tenho dois corpos e as velocidades desses corpos variam da seguinte forma. Vamos supor aqui, ó, tem um que é assim e tem outro que é assim. Ó. Tá? Então, aqui é o corpo A e aqui o corpo B. Como a inclinação do corpo A é maior que a inclinação do corpo B, você pode falar que a aceleração do corpo A é maior que a aceleração do corpo B. Com certeza. É só você olhar para cá, né, para o ângulo. Ó. O ângulo do corpo A é maior que o ângulo da reta do corpo B. Né? Então, significa que a aceleração do corpo A é maior que a aceleração do corpo B. Ponto final. Tá? Então, a inclinação desse gráfico me dá a aceleração. Você pode comparar e deve comparar. Agora, se você fizer um gráfico de velocidade por tempo e der algo assim, ó, dar uma parábola, der um gráfico esquisito, sei lá, não é uniformemente acelerado. Tá? Ele é uniformemente acelerado quando for uma linha reta. Se for uma linha reta, você pode falar que ele é uniformemente acelerado, significa que a aceleração dele não muda com o tempo. Se eu fizer o gráfico para esse carinha de cá, eu já vou achar outra coisa, né? Outro tipo de gráfico. Eu vou achar um gráfico decrescente, que a gente fala na geometria, né? na matemática. Porque olha só, aqui é o zero, então peraí, vou fazer fora de escala, tá? Aqui 16, aqui o 15, aqui o 14 e aqui o 13. Aí aqui está fora de escala. Aqui o 1, 2 e o 3. No tempo zero, a minha velocidade é 16. Então, como o gráfico começa aqui. No tempo 1, a minha velocidade é 15. Então, deixa eu ligar os pontinhos aqui. Ó. No tempo 2, a minha velocidade é 14. No tempo 3, a minha velocidade é 13. Se você ligar esses pontinhos, você vai ver que não vai dar uma linha crescente. Dá uma linha reta? Dá. Mas é uma reta decrescente. Então, nesse gráfico de velocidade por tempo, essa reta decrescente significa que eu tenho um movimento retardado. Por quê? Porque eu tenho valores positivos de velocidade e uma aceleração, uma inclinação negativa. Então, é só você olhar também para os valores da velocidade 16, 15, 14, 13, 12. Se os valores estão diminuindo, né, é porque o movimento é retardado. Mas é uma linha reta? É. Se é uma linha reta, o movimento é uniformemente retardado. Tá bom? Bom, onde que eu quero chegar com isso? Se é uma função de primeiro grau, né, tanto aqui quanto aqui, como que é uma função de primeiro grau? Aí quem lembra? Né? Toda função de primeiro grau é desse jeitão aqui, né? Ó, y igual a ax mais b, não é? Toda função de primeiro grau é y de x é igual a ax mais b.
Quem está no y? É a velocidade, v. Quem é o a de uma função de primeiro grau? Opa, o a de uma função de primeiro grau é o coeficiente angular. Então, é a nossa aceleração. Quem está no x? É o tempo. E quem é o b de uma função de primeiro grau? É onde o gráfico corta o eixo y. Estão lembrados? Olha só, aqui é o b de uma função de primeiro grau, que no nosso caso é a velocidade inicial. Ah, então é daí que vem a equação que a gente decora. Que a gente escreve ela assim, né? Ó, v igual a v0 mais at. A velocidade inicial de um corpo, velocidade final de um corpo, é a velocidade inicial dele mais a aceleração vezes o tempo. Entende essa fórmula? Olha só. A velocidade que eu tenho daqui um pouquinho, daqui um tempo para frente, é a velocidade que eu tenho agora, mais a aceleração vezes o tempo. O que é a aceleração vezes o tempo? Porque a aceleração é tipo 2 metros por segundo ao quadrado, que significa 2 metros por segundo a cada segundo. Né? Então, daqui 2 segundos, eu vou ter ganhado 4 metros por segundo. Daqui 3 segundos, eu vou ter ganhado 6 metros por segundo. Ou perdido, dependendo do sinal da aceleração. Então, vamos supor, se eu tenho 10 metros por segundo e ganho 6, eu pego a velocidade inicial, mais o tanto que eu ganhei, eu vou ter 16. É isso que essa equação está dizendo para a gente. Né? Que a velocidade, em qualquer instante de tempo, é a velocidade inicial de um corpo mais essa aceleração vezes o tempo, que é uma multiplicação, né? Porque a aceleração é quanto que eu vou ganhar a cada metro por segundo, a cada segundo. Então, eu multiplico pelo tempo. Por exemplo, qual que vai ser a velocidade desse corpo aqui daqui 10 segundos? É 4, que é a velocidade inicial dele, mais a aceleração, que é 2, vezes o tempo 10. Ah, vai ser 24. Porque é o tanto que eu tenho agora, mais o tanto que eu vou ganhar daqui para frente. Tá? É por isso que a gente fala assim, essa é a função horária da velocidade. Ela diz para a gente como que a velocidade muda ao longo do tempo. É a famosa via-avó atrás do toco, né? Que é a velocidade final igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Certo? Bom, como que seria a equação horária da velocidade para esse corpo aqui, ó? V igual a 4 mais 2t. A velocidade dele varia de acordo com o tempo dessa forma aqui, ó. E desse aqui? V igual a 4 menos t. Porque a aceleração vale 1, né? Então, 1 vezes t é t. Menos 1 vezes t é menos t. Depois de quanto tempo esse corpo aqui vai parar? 4 não, gente, 16. A velocidade inicial dele é 16. Depois de quanto tempo esse corpo vai parar? Depois de 16 segundos, né? Porque para ele parar, a velocidade dele tem que virar zero. Então, 16 menos 16 dá zero. Então, daqui 16 segundos ele para. Né? A tendência de todo movimento retardado é parar 1 hora. Tá bom? Entenderam aí de onde que vem a equação? Quais são os conceitos básicos aí da variação da velocidade? A aceleração é uma taxa de variação da velocidade. Se a velocidade não muda, não tem aceleração. A aceleração diz para a gente se a velocidade vai aumentar ou se ela vai diminuir depois de um certo tempo. E está cheio de questão no Enem que envolve movimentos acelerados, né? Retardados e tal. O Enem brinca muito com isso. Agora, um detalhe. Não dá para você misturar MRU com MRUV. Tem alguns exercícios do Enem que tem um cara andando em velocidade constante, de repente ele começa a frear. Você tem que resolver separado. No momento em que a velocidade dele é constante, você usa as fórmulas do MRU. Se depois ele passa a acelerar ou frear, você passa a usar as fórmulas do MRUV. Tá? E isso confunde muitos alunos.
né? Se não tem aceleração, você vai usar Deus vê tudo, que é a mais simples de todas. Agora, se tem aceleração, você tem que usar essa, V igual a V0 mais AT, e a próxima, que eu vou mostrar aqui. Tá? Então, vamos pegar aqui. Ó. Vamos colocar um corpo com 2 metros por segundo e uma aceleração aqui de 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? Aí esse aqui é o momento inicial, tá? Aí vamos supor que daqui 1 segundo ele vai estar aqui, ó. Tá? 1 segundo depois desse momento inicial, aqui é o t igual a 0. Então aqui é o t igual a 1 segundo. Bom, a gente já aprendeu que se a aceleração dele é de 4 metros por segundo ao quadrado, daqui 1 segundo, essa velocidade dele vai ser de 6 metros por segundo. Né? Aí, vamos supor que a aceleração dele é constante, para que a gente consiga trabalhar. Então, a aceleração dele continua sendo de 4 metros por segundo ao quadrado. Aí, daqui 1 segundo, no tempo igual a 2, ele vai estar mais na frente lá, ó, porque o movimento é acelerado, ele vai aumentando as distâncias que ele vai percorrendo. E aí a gente sabe que a velocidade dele vai ter aumentado de novo, em 4 metros por segundo a cada segundo, ou seja, 10 metros por segundo de velocidade. E a aceleração dele continua sendo de 4 metros por segundo ao quadrado. Tá aqui. Qual que sempre foi o desafio dos cientistas? Porque quando o movimento era uniforme, calcular a distância percorrida era simples, d igual a vt. Agora, pensa só, como é que eu calculo essa distância aqui que ele andou em 1 segundo? Porque a velocidade dele não aumenta de uma vez de uma hora para outra. Não é 4, daqui a pouco 6. 2, depois 6. Ela vai 2, 2,1, 2,2, até chegar em 6. Depois de 1 segundo, ela vira 6. E pior ainda, e depois aqui, ó, que ela está em 6, 6, até chegar em 10. Como é que eu calculo essa distância aqui, ó, percorrida por ele? Né? Essa distância aqui, eu chamar de D1, e essa distância aqui, D2. Como é que eu vou calcular isso aqui? Porque não é D igual a VT mais. Porque não só a distância que muda, a velocidade também muda. E esse é o grande desafio dos cientistas. Foi o grande desafio dos cientistas, porque a velocidade estava mudando, assim como a posição estava mudando. As duas coisas mudavam ao mesmo tempo. E o Newton que trouxe esse grande problema, né, para descobrir a distância percorrida. E ele mostrou que a área embaixo de um gráfico de velocidade por tempo serve para calcular essa distância percorrida. Então, olha só, vamos pegar aqui. Né? Ele começa com 2 metros por segundo no tempo zero. Vamos colocar aqui. Ó. 2. Depois de 1 segundo, a velocidade dele já é 6. E depois de 1 segundo, a velocidade dele, mais 1 segundo, a velocidade dele é 10. Tempo igual a 2, a velocidade dele é 10. Então, o que o Newton mostrou, o Isaac Newton mesmo aqui, das leis de Newton, é que se você calculasse a área abaixo da reta do gráfico, a reta do gráfico é essa aqui, né? Ó. Se você calcular essa área aqui, ó, tá? Isso aqui, ó. Essa área toda,
Quer ver? Deixa eu tentar fazer um negocinho aqui. Vamos ver se eu... Essa área aqui, ó. Começa aqui, tipo... É um trapézio, né? Vamos ver se eu fechei bonitinho. Fechei. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui. Traga ela para baixo. Essa área aqui, ó. Ficou chique, ó. Essa área vai me dar a distância percorrida, o deslocamento. Tá? No gráfico tem que ser de velocidade por tempo. Então, a área é igual ao deslocamento do corpo. Aquele ΔS, como o movimento é em uma direção só, deslocamento e distância é a mesma coisa. Aqui, no caso, é uma área de um trapézio, né? Base menor, base maior e altura. Tá? Então, vamos calcular essa área para saber quanto que ele andou em 2 segundos? Ah, e se eu quiser saber quanto que ele andou em 1 segundo? Era só você limitar a área a essa parte aqui, ó, não ao trapézio todo. Então, a área de um trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. E se a figura fosse um triângulo? Base vezes a altura, dividido por 2. Né? Então, olha só, base maior do trapézio é daqui até aqui, vale 10. Mais base menor, que é desse ponto até esse ponto, vezes a altura do trapézio, que é 2, dividido por 2. 10 mais 2, 12. Aqui corta, né? Então, ele andou 12 metros nesses 2 primeiros segundos. Tá vendo? Olha que legal. Né? Então, essa área só vale, né, no gráfico de V por T, tá? Velocidade por tempo. E não vale só para o MRUV, né? Vale para o MRU também, igual a gente já viu. Certo? Então, a partir dessa ideia, dessa demonstração, ele trouxe para a gente uma fórmula geral de cálculo de distância. Tá? Então, eu vou fazer um gráfico aqui com valores gerais e vou demonstrar para vocês de onde que vem aquela equação maluca que vocês estão acostumados, tá? Deixa eu desenhar o gráfico aqui. Então, como a gente viu, né, essa área aqui, ela vai nos dar sempre o deslocamento. Mas aqui eu não coloquei valores, né? Eu coloquei valores genéricos. Os valores genéricos vão servir para a gente calcular essa área. Aqui, ó. Tá? Só que para facilitar a nossa vida, eu vou dividir ela em duas áreas agora. Acho que fica mais fácil de demonstrar em vez da fórmula do trapézio. Tá? Então, eu vou pegar ela e vou dividir em duas áreas. Eu vou fazer assim, ó. Aqui eu vou chamar de área 1 e área 2. Tá? Então, se eu quiser descobrir o deslocamento de um corpo, eu faço as áreas dos gráficos, né? Aquelas duas áreas ali.
A área 1 é a área de um retângulo, que é base vezes a altura. Né? A área 2 é a área de um triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2. Então, vamos lá. O deslocamento total é a soma da área 1 mais da área 2. Então, vamos continuar aqui. Área 1, base vezes altura. O tempo inicial é 0, o tempo final é um tempo t qualquer. Então, t menos 0 é t. Vezes a altura. Está vendo a altura aqui? Ó, a altura é V0. Mais. A área 2 é base vezes a altura dividido por 2. A base é t, né? A gente já viu que a base é esse tudo aqui. Vem daqui até aqui. Então, se aqui é t e aqui é 0, a base desse triângulo é t menos 0, é t. E a altura é isso aqui, ó, né? Aqui é v e aqui é v0. Então, vou baixar isso aqui um pouquinho. Olha só, aqui é v0. Então, a altura desse triângulo é v menos v0. Esse ponto de cima menos o ponto de baixo. V menos V0 é a mesma coisa que ΔV. Então, base vezes a altura dividido por 2. Então, até agora, a gente tem o seguinte. O deslocamento, ΔS, é V0 vezes t, mais ΔV vezes t dividido por 2. É uma maneira de calcular. Tá? Só que, geralmente, ele quer que eu trabalhe com aceleração. Olha só. Como a aceleração é igual a ΔV dividido por ΔT, deixa eu diminuir isso aqui um pouco. Peraí. Como a aceleração é ΔV dividido por ΔT, eu posso falar que ΔV é igual à aceleração vezes o ΔT. Não posso? Multiplicando cruzado. Então, olha só o que vai ficar. ΔS, que é o deslocamento, é a velocidade inicial vezes o tempo, mas, no lugar do ΔV, eu vou substituir por A vezes ΔT vezes t dividido por 2. Só que presta atenção, ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. E o meu tempo inicial eu coloquei como 0. Então, no lugar, esse ΔT aqui, ele acaba virando um t, né? Porque t menos 0 é t. E olha que fantástico. O Newton mostrou para a gente que se eu quiser calcular o deslocamento de um corpo em mr e uv, basta eu utilizar essa equação aqui, ó, que vem da área de um gráfico de velocidade por tempo, igual ele tinha mostrado antes. Tá? Então, essa equação aqui é a equação, uma das equações, para calcular o deslocamento de um corpo em mr e uv. Tá? Velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, agora você sabe de onde que ela veio, só para vocês não ficarem perdidos aí, né? Porque tem gente que só decora. Ela vem da área de um gráfico de velocidade por tempo. Tá? Até aí, beleza? Tranquilo? Na volta, eu vou mostrar para vocês de onde que vem a equação de Torricelli e a gente vai fazer uns exercícios. Cinemática é muito mais do que decorar a fórmula, porque só tem 3 fórmulas. Cinemática é interpretar os exercícios. 90% é a interpretação dos exercícios. Porque as fórmulas são só 3. A gente acaba decorando uma hora ou outra. Tá bom? Então, vamos lá tomar nosso café, fazendo meus alongamentos de pescoço, para nunca mais sofrer o que eu sofri, tá? E daqui a pouquinho a gente volta. Daqui 10 minutinhos a gente volta. Vamos lá.
Então, galera, olha só. A gente viu que existe essa equação. V é igual a V0 mais AT. E tem essa equação aqui, né? Ó, ΔS, que é o deslocamento, é igual a V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Beleza. Um caboquinho que não tinha nada para fazer, pegou essa equação aqui e fez o seguinte: V menos V0 é igual a AT. Passou o V0 para cá. Depois passou o T dividindo, né? Então, falou assim, ó, passou o A dividindo. Falou assim, ó, V menos V0 dividido por A é igual a T. Pegou isso aqui, esse T aqui, e substitui em todos os T's de cá. Então, o que sobrou? Ficou assim, ó. Eu não vou fazer tudo não, tá? Porque dá trabalho demais. Eu só fiz isso aqui uma vez na vida para ver se era isso mesmo, depois nunca mais. Só falo para os alunos, quem quiser faz. Né? Porque, olha só, V menos V0 é ΔV, né? V menos V0. Aí fica assim, ó, que multiplica V0 que multiplica... se bem que a gente tem que colocar, quer ver? Que multiplica V menos V0 sobre A. Tá vendo? No lugar do T eu coloquei isso aqui. Mais A dividido por 2, que multiplica T ao quadrado. Então, o que multiplica V menos V0 sobre A ao quadrado. Então, você vai desenvolver isso aqui, porque ele tirou o T da equação, ele substituiu o T pelo V menos V0 sobre A. Você vai, né, você vai fazer distributivo aqui, tipo assim, ó, vou começar só para vocês verem. Vai ficar assim, ó, V0 vezes V menos V0 ao quadrado, dividido por A, né, fiz distributivo aqui. Mais, aí aqui você tem que deixar o A sobre 2 aqui, né, e elevar esses termos ao quadrado. Então, tipo assim, aqui em cima é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né, aqui, que dá menos ao quadrado e tal, dividido por A ao quadrado. Tá vendo? Aí você vai desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo. No final, você chega nisso aqui. Eu juro para vocês que você chega. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Tá? Então, depois de muita matemática, você chega nesse assunto, nesse final aqui, que é a chamada equação de Torricelli. Tá? Aquele carinha lá, acho que ele é Evangelista Torricelli, sei lá qual era o nome dele, fez isso e mostrou que existe uma equação do MR/V que não depende do tempo, equação de Torricelli. Dá para você, então, resolver vários probleminhas sem ter que passar pelo tempo, né? Depois, se alguém quiser continuar aí minha demonstração, né, fica à vontade. Mas dá trabalho, viu? Porque esse aqui você vai ter que multiplicar essa parte aqui, esse A vai... Nossa, dá trabalho, mano. Não mexe com isso, não. Acreditem em mim, tá? Vamos fingir que é um dogma. Mas dá certo. Se vocês não tiverem nada para fazer um certo dia aí, em vez de assistir um seriado, vocês demonstrem isso aí, tá bom? Então, o que a gente precisa saber para resolver os probleminhas de cinemática? Todos os problemas de cinemática são resolvíveis com essas três equações. Equação de Torricelli, equação da velocidade e equação do deslocamento. Você resolve qualquer problema de cinemática com essas três equações. Garanto para vocês. Tá? Agora, quando envolver gráfico da posição em função do tempo, complica um pouquinho. Porque, olha só, aqui a gente estava falando em deslocamento, né? Essas são as três equações mais importantes. Ó. Essa e essa. Mas algumas questões, elas envolvem gráficos da posição de um corpo em função do tempo.
E aí, a gente tem que olhar para essa equação aqui, ó, ΔS, e tentar entender como que funcionaria a posição de um corpo em função do tempo em um MRUV, né? Vamos partir dessa aqui, ó. O que é ΔS? É S menos S0, que é igual a V0 vezes T, mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Eu vou passar o S0 para lá, vai ficar assim, ó. A posição de um corpo, S, é igual à posição inicial, mais V0T, mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Aí, se eu falo para você assim, faz um gráfico para mim de posição em função do tempo. Aí você fala assim, ixi, puta merda. O tempo está ao quadrado ali. É uma função de segundo grau. E função de segundo grau envolve parábola. E eu odeio parábola. Eu também. Eu odeio parábola. Tá? Mas a gente vai tentar... Eu vou ensinar para vocês que só existe 4 tipos de gráfico possível para o MRUV. Primeira coisa, vamos lembrar, tá, da parábola, da equação do segundo grau lá da matemática. É y. Eu vou colocar na ordem que está aqui, tá? Porque assim, é y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, né? Lembram disso? Essa é a equação da parábola, né? Então, olha só, o s é o y. O que é o a de uma parábola? Quem lembra aí? Concavidade, né? O a é a concavidade. O c é onde corta o y. E o b ele não serve para muita coisa, não, assim, na parábola, né? O b não, mas ele serve para calcular vértices, y do vértice e tal. Mas a concavidade ela está no a. E você está vendo que o a é aquilo que multiplica o que está ao quadrado? Então, olha só. Isso aqui é o meu a da parábola. É a concavidade. E isso aqui é o c da parábola. É onde corta o y. Tá bom? Então, quando a aceleração ela for positiva, quando um corpo possui uma aceleração positiva, que não necessariamente é um movimento acelerado, a parábola vai ser feliz, igual a minha professora falava. Quando um corpo possui uma aceleração negativa, a parábola vai ser triste. Tá bom? Outra coisa. No gráfico de posição por tempo, vamos partir essa parábola ao meio aqui. Quer ver? Vamos fazer maior aqui. Ó. No gráfico de posição por tempo, que é o que a gente quer construir, a velocidade ela é dada pela inclinação, igual no MRU. Tá? Então, vamos até escrever isso aqui. Ó. No gráfico, S por T, a inclinação é a velocidade. Então, imagina que isso aqui fosse uma linha reta, não uma parábola, tá? Aqui eu teria uma velocidade negativa, ok? Inclinação negativa, decrescente. E aqui é crescente, então aqui é uma velocidade positiva. Aqui é uma inclinação positiva e aqui é uma inclinação negativa. Então, tem 4 tipos de parábola possíveis. 4 tipos de gráfico de S por T. Um gráfico que decresce e vem até o vértice da parábola. Ou um gráfico
que sai do vértice da parábola e cresce, ou um gráfico que vai crescendo e vai chegando aqui até o vértice da parábola, ou um gráfico que sai do vértice da parábola e vai descendo, tá? Nós vamos ver cada tipo de movimento aí, mas é só pensando aí na matemática da coisa, eu vou mostrar para vocês aqui, quer ver? Vamos fazer aqui. Lembra do movimento progressivo e do movimento retrógrado? Né? Movimento progressivo era aquele movimento que estava a favor das posições, né? Aumentando as posições. Então, olha só. Vamos pensar num corpo. E esse corpo tem 4 tipos de movimento possível. Vou colocar aqui. Vamos pensar que para a direita é positivo e para a esquerda é negativo, tá? Então, olha só. Ele tem a possibilidade de ter uma velocidade positiva. São 4 tipos de movimento. Velocidade positiva, velocidade negativa e velocidade negativa. Então, ele pode estar indo ou voltando, né? Então, esse movimento aqui, por exemplo, ele é progressivo, ó, porque a velocidade dele é positiva. Esse aqui também, progressivo. Esse movimento aqui, como ele está voltando, velocidade negativa, a gente chama de movimento retrógrado. E esse aqui também. Retrógrado é um nome tão feio, né? Podia ser regressivo, era bem mais fácil. Ok. Agora, eu posso ter uma velocidade, uma aceleração positiva ou negativa. Por exemplo, eu posso ter um movimento progressivo com uma aceleração positiva. Ele passa a ser progressivo e acelerado, porque a aceleração está a favor da velocidade. Mas eu posso ter um movimento progressivo que está freando. Então, tem uma aceleração negativa. Ele passa a ser um movimento progressivo e retardado. Eu posso ter um movimento retrógrado com a aceleração positiva. Olha só, a aceleração está contrária à velocidade. Então, o corpo está freando. Ele é um movimento retrógrado e retardado. E eu posso ter um movimento retrógrado com uma aceleração que também é negativa, menos A. Então, ele é um movimento retrógrado e acelerado. Só existem essas 4 classificações de movimento na física do segundo grau. Progressivo acelerado, progressivo retardado. Retrógrado acelerado, retrógrado retardado. Acelerado é porque está ganhando velocidade. Retardado é porque está freando. Então, vamos pensar o seguinte, ó. O gráfico de velocidade por tempo desses movimentos, eu acho que ninguém aqui vai ter dificuldade não, né? Ou vai? Vamos pensar aqui. Opa. Olha só. Velocidade por tempo. Só se você tiver entendido o que é um movimento acelerado e um movimento retardado, você mata a pau esses gráficos aqui. Ó. Sabe por quê? Porque, olha só, um movimento progressivo é aquele que tem velocidade positiva. E se ele é acelerado, essa velocidade está aumentando em módulo com o tempo.
Então é algo assim, ó. A velocidade tem um valor positivo qualquer e esses valores vão aumentando com o tempo. Já um movimento progressivo e retardado é um movimento que tem velocidade positiva, mas ela está diminuindo com o tempo. Então, os valores de velocidade estão diminuindo com o tempo, né? Um movimento retrógrado e retardado, e aí eu vou ter que mudar esse gráfico um pouquinho aqui, ó. Vocês vão entender por quê. Vou ter que trazer o eixo do tempo aqui para cima, porque se ele é retrógrado e retardado, retrógrado significa que a velocidade dele é negativa, né? Se a velocidade dele é negativa e ela está diminuindo com o tempo, mas diminuindo que eu falo em módulo, né? Todo movimento retardado, a velocidade está indo para zero em algum momento. Tá vendo aqui, ó? Ela tende a ir para zero, zero do eixo y. Então, o movimento retrógrado tem velocidade negativa e a tendência é que a velocidade se aproxime do zero. Uma hora ele vai parar. Já o movimento retrógrado e acelerado, a velocidade está ficando cada vez mais negativa. Então, o que acontece com esse corpo? Ele está ganhando velocidade, que é uma velocidade negativa, mas está ganhando. Então, seria algo assim. Certo? Então, esses são os 4 tipos de gráfico dos movimentos aí possíveis. Agora, entra a parte da posição por tempo, que é a parte chata. Que é parábola, né? Parábola nunca é legal. Não tem aquela piada assim? O Jesus chega para os apóstolos dele e fala assim: meus apóstolos, y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Que isso? Que isso? Que isso, mestre? Ah, é só uma parábola. Quem me contou essa foi o Bond, né? Horrível, né? Nível Bond. Eu já chego, vou chegar a tela pro lado depois quando a gente for fazer esse último aqui, porque minha carinha está em cima, não tem problema não. Olha só, aí você tem que pensar o seguinte, primeira coisa, lembrar que a concavidade é dada pela aceleração, tá? Aqui a aceleração é positiva. Então, a parábola tem que ser feliz. Ela tem que ser isso aqui, ó. Agora, qual parte dela é da parábola? É a parte com velocidade negativa ou a parte com velocidade positiva? Bom, ele é progressivo, então é a parte com velocidade positiva. Então, eu vou usar... O meu gráfico vai ser algo dessa forma aqui, ó. Eu não vou ter toda a parábola. Não, mas que isso, velho? Não estou conseguindo desselecionar essa área aqui, não. Que saco. Ah, agora sim. Que doideira. Pronto. Então, vai ser essa parte aqui, ó. Não, ficou horrível, peraí. Desse jeito aqui. Né? Não é toda a parábola. Por quê? Porque eu não quero a parte negativa, eu não quero a parte da velocidade negativa. É a parte que sai do vértice e vai aumentando a inclinação, porque ele é acelerado. Né? Então, eu tenho uma inclinação positiva, característica de uma velocidade positiva, e tem a parte da concavidade positiva, que é a parte da aceleração. A aceleração positiva e velocidade positiva, progressivo e acelerado. Se ele é progressivo e retardado, eu tenho que ter uma velocidade positiva, porque ele é progressivo, porém, lembra, velocidade positiva, aqui retrógrado, velocidade negativa, retrógrado, velocidade negativa. Porém, ele é retardado, então a aceleração é negativa. Então, é a parte da parábola triste. Mas qual das duas partes dela? Se a aceleração é negativa, é a parábola triste. É a parte que eu tenho velocidade positiva ou é a parte que eu tenho velocidade negativa? Bom, ele é progressivo.
Então, eu vou pegar essa parte da parábola aqui. Então, o gráfico de um movimento progressivo e retardado é sempre assim, ó, indo em direção ao vértice. Detalhe, se você está no vértice de uma parábola, a velocidade é sempre zero, tá? Então, aqui a velocidade é zero. No vértice, a velocidade é zero. Aqui eu tenho uma velocidade positiva e como é a parábola triste, né, que a concavidade é para baixo, a aceleração é negativa. Sinais contrários, movimento retardado. Bom, e o retrógrado e retardado? Bom, retardado significa... Peraí. Aqui é retardado porque a minha aceleração é contrária à velocidade. Então, eu tenho uma aceleração positiva e uma velocidade negativa. Eu já usei a parte... Lembra que a parábola com concavidade positiva é assim, né? Eu já usei essa parte da parábola, então agora eu vou usar outra. Né? Eu tenho que ter uma concavidade positiva e uma inclinação que diminui com o tempo. Então, seria algo dessa forma aqui, ó. E vai aproximando do vértice onde a velocidade é zero. Ok? E por último, mas não menos importante, o meu gráfico do movimento retrógrado e acelerado. Velocidade negativa, a aceleração negativa, então é parábola triste, com a inclinação negativa dela, essa parte da parábola aqui, ó. Beleza? Então, eu vou usar isso aqui, ó. Né? Inclinação é concavidade negativa, que é a concavidade para baixo, e uma inclinação negativa, que é a inclinação decrescente da velocidade. Então, eu tenho esses dois tipos de gráfico, progressivo e acelerado. Lembra que aqui ele é acelerado porque a aceleração está a favor da velocidade. Progressivo e retardado. Retrógrado e retardado. Retrógrado e acelerado. Só existem esses 4 tipos de gráfico aqui do MRUV. Ó. Ok? Esses 4 tipos de gráfico aqui que podem aparecer. Entenda, decore, sei lá, porque já caiu no Enem para você fazer gráficos de um movimento assim. Nós vamos ver aqui agora mesmo. Alguma dúvida aí? Não? Então vamos partir para os exercícios. Essa primeira aqui é do PISME. PISME é o programa de seleção, né, de avaliação seriada da Faculdade de Juiz de Fora. Juiz de Fora. Eu vou deixar vocês lerem um tiquinho rapidinho. E aí vocês me falam aí qual que é a resposta que vocês acham que é a certa. Cuidado que o gráfico é de aceleração por tempo, senão vocês vão cair na pegadinha. O gráfico das alternativas é de aceleração por tempo. Vamos lá.
Não é letra A. Você caiu na pegadinha. Vou colocar de cores diferentes aqui as informações. Letra B, Matheus. Isso mesmo. Mas vamos entender por quê, então. Vamos lá. O carro partiu do repouso em T igual a 0 e foi uniformemente acelerado até um instante T1. Se ele foi uniformemente acelerado, a aceleração que o carro teve um valor constante. A aceleração dele, que o gráfico é de aceleração por tempo, a aceleração dele teve um valor constante. Então, olha só, de 0 até T1, houve aceleração? Houve, mas essa aceleração não foi aumentando igual na letra A, Maria Eduarda. Por isso que eu falei que você caiu na pegadinha. Porque você pensou na velocidade. Ele foi uniformemente acelerado. A velocidade dele aumentou com o tempo, mas a pergunta, o gráfico é da aceleração e não da velocidade. Entendeu qual foi o seu erro? Aposto que você pensou foi nisso. É o que todo mundo erra nessa questão, é isso. Foi a aceleração dele foi constante. Agora, entre os instantes T1 e T2, ele foi mantido com velocidade constante. Quem tem velocidade constante não tem aceleração, então a aceleração é zero entre os instantes T1 e T2. Tá vendo? E depois ele foi desacelerado. Né, aqui, ó. Vou colocar das cores que eu coloquei lá. E depois ele foi desacelerado, uniformemente desacelerado. Então, entre os instantes T2 e T3, ele foi uniformemente desacelerado. De novo, a aceleração dele é constante, o que diminui a velocidade dele. Então, por isso que é a letra B. Tem um valor positivo, um valor zero e um valor negativo. Não é a variação da velocidade. Se fosse um gráfico de velocidade por tempo, como que seria? Vamos fazer aqui, ó. Se fosse um gráfico de velocidade por tempo, seria algo assim, ó. A velocidade ela aumenta, fica constante, depois diminui. Mas não é um gráfico de velocidade por tempo. É um gráfico de aceleração por tempo. Tá vendo? Muito fácil de errar essa questão. É feita assim, né? É feita de propósito para a gente errar. Porque a gente está acostumado com gráfico de velocidade por tempo, aí ela traz esse gráfico de aceleração por tempo. De propósito, só para a gente errar. Sacanagem, né? Vocês sabiam que a definição de velocidade média ela vale inclusive para o MRV? Sério? E tem um detalhe que pouca gente sabe. Vamos pegar aqui um exemplo, quer ver? Ó? Vamos pegar aqui, vou fazer a mais do que isso aqui, tá? Mas
Vamos fazer esse exercício juntos. Define-se velocidade escalar média como a razão entre o espaço percorrido e o intervalo de tempo gasto no percurso. Aquela, né, velocidade média, escalar média, é a distância dividido pelo tempo. E isso serve para qualquer movimento, uniformemente variado. Só que assim, isso é um valor médio de velocidade. Médio, não quer dizer que a velocidade é constante, tá? Vamos explicar por quê. A velocidade inicial de um móvel que percorre 100 metros em linha reta com velocidade média de 25 metros por segundo e a aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado é igual a quanto? Olha só, a informação que ele nos deu é que tem um corpo aqui com uma velocidade inicial v0, tem uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado e ele percorre 100 metros. Então, vamos supor, se aqui for 0 e aqui for 100, ele percorre 100 metros em 4 segundos, com uma velocidade média de 25 metros por segundo. Então, você faria 25 é igual a 100 dividido pelo tempo t. Então, t é igual a 4 segundos, tá? Mas não quer dizer que ele estava sempre a 25. Significa que a velocidade média dele foi 25. Tipo, ele pode ter começado com 20 e terminado com 60. Na média, foi 25. Ou começado com 10 e terminado com 30. Na média, foi 25. Tá? Aí, ele quer saber... Depois, até colocar aqui a velocidade final, nós vamos calcular ela. Vou mostrar como. Então, entenderam? A ideia da velocidade média ela serve para qualquer movimento. Então, ele te deu essa primeira informação para você calcular o tempo, que é 4 segundos. E aí você faz ΔS igual a V0 vezes t mais AT ao quadrado sobre 2. A distância, o espaço percorrido é 100. A velocidade inicial eu não sei, o tempo é 4. A aceleração vale 1. O tempo é 4 ao quadrado. Divide por 2, tá vendo? Achei o tempo, só substituir aqui. Então, ficou 100 é igual a 4 vezes V0 mais 8, né? 16 dividido por 2, 8. Passa para lá, vai dar 92 igual a 4 vezes V0. Então, V0 é igual a 92 dividido por 4. 92 por 4 é 23 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial do cara. Tá? Agora, uma coisa que pouca gente sabe. Vocês sabiam que no MRUV, a velocidade média pode ser calculada como a velocidade inicial mais a velocidade final do movimento dividido por 2? Sério? Então, se a velocidade média é 25, quanto que é 23 mais v dividido por 2 é para dar 25. Então, seria 27, né? 23 mais 27. Aqui, ó, esse aqui é 23 metros por segundo. Aqui seria 27 metros por segundo. E é certo? 23 mais 27, 50. Dividido por 2 daria a velocidade média de 25 metros por segundo. Isso aqui é uma curiosidade. Acho que eu vi uma vez só. Já precisei usar isso aqui uma vez só. Quase nunca eu preciso usar. Mas é uma curiosidade legal de saber, né? Tá? Então, no MRUV, a velocidade média pode ser feita como a média aritmética entre a velocidade inicial e a velocidade final. Fica aí um adendo para vocês aí. Tranquilo? Alguma dúvida? Então, boa noite para vocês. Obrigado pela presença. Até a nossa próxima aula, galera. Façam os exercícios e tirem as dúvidas comigo se precisar, tá bom? Tchauzinho, galera. Boa noite para vocês, viu? Até mais.